cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Confesso a vocês que estão um pouco nervosa, né? Costumo ministrar em culto de ensino, mas eu tenho certeza que em tudo há um propósito para Deus, né? E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Que neste momento, Senhor, o Senhor tome conta da minha vida, da minha boca, do meu ser. Que a tua igreja seja edificada, fortalecida e direcionada através da tua voz. Peço, Senhor, que se através das minhas palavras eu não conseguir expressar o que o Senhor colocou no meu coração, que o teu Espírito habite em cada um aqui e fale, Senhor, no íntimo deles a vontade que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Obrigada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, já tem bastante tempo que essa palavra está latendo dentro de mim. E aprove ao Senhor ser no dia de hoje, porque Ele sabe de todas as coisas, amém? Nós não sabemos de nada, nossa visão, nossa inteligência humana é vã, mas a sabedoria de Deus, ela é eterna. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: que vozes têm te governado? Não tá funcionando não, Ramiro. Funcionou? Aí. Então nós temos 3 tipos de vozes que os nossos ouvidos, tanto espirituais quanto carnais, são sujeitos a ouvir. E as vozes são, primeiramente, a voz de Deus, através da palavra de Deus, que nós todos temos acesso, que é ministrada a nós através dos ministros de Deus. Através de sonhos, Deus usa também profetas, pessoas, Deus usa situações, sonhos, circunstâncias. Também tem a voz dos outros, aquela voz que as outras pessoas colocam a ótica que elas têm, a visão que elas têm de determinadas situações ou até mesmo pessoas. E você é levado pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas veem. A outra voz é a nossa própria voz, a voz da nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que elas também podem nos governar se a gente não cuidar de controlar e não ser movido por elas. Então a palavra de Deus, ela retrata vários episódios na palavra, onde homens e mulheres foram governados por vozes diferentes, pela voz da alma, pela voz dos outros e pela voz de Deus. E o Senhor sempre ministrou isso muito forte no meu coração, que as vozes que ouvimos, ela tem alguns poderes. Amém? Ela tem poder de te confundir ou te direcionar. Ela tem poder de te propiciar um futuro ou te levar à destruição. Ela pode te trazer à vida ou te levar à morte. Amém? E em vários episódios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aqui eu vou trabalhar mais na palavra no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também temos vários exemplos que poderiam ser citados. Todas as vezes, né, eu estou trazendo aqui a vida de Moisés. Moisés foi um homem que ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele através da sarça ardendo e ele obedeceu. Ele ouviu e obedeceu. Deus falou para ele ir no Egito e falar com o faraó. Ele ouviu e obedeceu. Deus falou para ele abrir o mar vermelho. Ele ouviu e obedeceu. Deus mandou ele passar os ensinamentos para o povo. Ele ouviu e obedeceu. Porque existe uma diferença entre ouvir, somente ouvir, e ouvir e obedecer. E a palavra diz que em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então os planos do Senhor, quem ouve a voz do Senhor prospera e tem um futuro. Quem não ouve a voz do Senhor não prospera e não tem um futuro. Em Números 13:14, é um texto bastante conhecido, eu mesmo já ministrei aqui há um tempo atrás, sobre os espias que foram enviados para espiar a terra prometida de Canaã. Chegou um ponto que a palavra de Deus veio a Moisés e disse: manda os espias, porque eu te darei aquela terra.
Então a promessa era: eu te darei aquela terra. Manda eles espiarem. Então Moisés foi, pegou os 12 e mandou. E lá eles ficaram por 40 dias. Quando voltaram, 10 deles disseram: realmente a terra é boa. Realmente a terra mana leite e mel. Mas tem um porém. Ela tem gigantes, e aos olhos deles somos como os gafanhotos, e certamente não prevaleceremos. Certamente não prevaleceremos. Com essa palavra, ele joga por terra a palavra que foi dita antes deles serem enviados, que o Senhor os daria. Só que através daquele contexto, ele estava falando a toda a congregação. E naquele momento, Josué e Caleb levantam e falam: peraí, não é assim. Se o Senhor prometeu que Ele vai dar, Ele vai dar. Ele nos vai dar a vitória. Só que o povo que estava ouvindo, escolheram a ótica dos 10. Eles escolheram, porque tudo na nossa vida é escolha. A gente escolhe ouvir ou a gente escolhe não ouvir. Eles escolheram ouvir os 10 espias, que tinham aquele discurso negativo, pessimista. E a palavra de Deus diz que por conta disso, porque eles deram ouvido às pessoas erradas, eles foram condenados a perder a promessa de entrar na terra prometida. E a partir daquele momento, todos que murmuraram e foram contra a palavra de Deus, a promessa que aquela terra seria deles, eles não entraram na terra. Então, o que a gente ouve e a direção que a gente segue, ela vai determinar se as nossas promessas vão ser realizadas ou não. Porque as promessas de Deus, elas são condicionais ao nosso posicionamento enquanto a promessa não acontece. Amém? E outro exemplo, em Salmo 119, 63 diz: associo-me a todos que temem e observam tuas ordenanças. Com quem nós temos nos associado? A quem temos dado ouvido? A quem temos observado e seguido as direções? A quem nós temos sentados à mesa e dando nossos ouvidos a palavras? Em Números 21, 12, contra outra história, isso foi depois, quando o povo, murmurando mais uma vez, reclamaram que não tinha água para beber, que eles não tinham pêssegos para comer e não tinham uvas, que eles estavam num lugar árido e que eles desejavam voltar para o Egito e serem escravos, porque lá tinha pêssegos, porque lá tinha água. E Moisés, ele já estava um líder cansado, escasso, esgotado com a murmuração do povo. Ele já não queria mais aquele povo, ser líder daquele povo, porque tudo que ele fazia, Deus já tinha mandado maná, Deus tinha abrido o mar vermelho para eles passarem, Deus mandava cortina de fogo, Deus mandava nuvem. Eles viam com os olhos dele a glória de Deus, mas mesmo assim, mesmo vendo tudo aquilo acontecer, eles murmuravam. Moisés, como líder, como um ser humano, e como qualquer um de nós, passível às nossas emoções, ele se irou. Ele está virado, porque ele não aguentava mais ser líder daquele povo que só reclamava. Então a palavra de Deus veio a ele e disse: o povo está com sede, tudo bem. Fala aquela pedra. Você vai falar. Fala aquela pedra e que dela vai jorrar água. E essa água será suficiente para saciar a sede do povo e do rebanho. Só que movido pela ira, e a palavra de Deus diz: irais, mas não pecais. Movido pela ira, porque ele já não aguentava mais aquele povo murmurador. Ele, ao invés de falar, ele bateu 2 vezes com a vara. E naquele dia, porque ele foi movido pela voz da alma, ele foi governado pelo seu sentimento de ira, ele também perdeu a bênção e também não pôde entrar na terra prometida. Mais uma vez, as nossas promessas, as promessas que Deus faz a nós, elas são condicionais ao nosso posicionamento enquanto ela não acontece. Por conta daquela vez que Moisés, mesmo tendo realizado tudo o que ele realizou, ele ouviu,
foi governado pelas emoções dele, ele perdeu a bênção. Em Provérbios 19:11 diz: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Se ele tivesse olhado para aquele povo e feito o que o Senhor Jesus nos ensina no Novo Testamento: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a partir do momento que um povo se levanta contra um líder, ele não se levanta contra o líder, ele se levanta contra o Deus que instituiu ele como líder. Então, o próprio Samuel diz isso, mais à frente eu vou falar. Então, se ele tivesse olhado com aquele povo com misericórdia e dito: Pai, eles estão reclamando, mas não ter levado para o lado pessoal, ele não tinha se irado. E aqui tem 2 reis: rei Saul, rei Davi, muito conhecido, né? Inclusive tem essa seriado, né? Na Record. Para quem não conhece, eu já assisti algumas vezes e é muito bom. Eles dão uma romantizada, mas quando você assiste lendo a Bíblia, o Senhor ministra através disso. Que eu creio, eu já falei isso antes, que eu creio que o Senhor Ele ministra nas nossas vidas de várias maneiras. Ele usa nossos sentidos. Ele ministra quando a gente escuta e Ele ministra quando a gente vê algo. A gente tem percepções diferentes. Então, os 2 foram reis de Israel. Os 2 foram ungidos pelo mesmo sacerdote, profeta Samuel. Os 2 reinaram em Israel por 40 anos. Os 2 tiveram êxito e os 2 pecaram. O nome Saul significa pedido a Deus. O nome Davi significa amado por Deus. Saul foi instituído como rei porque o povo rejeitou a Deus. Davi foi ungido por Deus porque Saul rejeitou a Deus. Amém? Eu vou contar um pouquinho da história deles. Em 1 Samuel 8:1-7 diz que o povo, diante das circunstâncias do que estava acontecendo à volta deles, eles pediram a Samuel que instituísse para eles um rei, porque eles queriam ser como as outras nações à volta, porque as outras nações tinham um rei. Então eles queriam ter uma pessoa como rei, porque até aquele momento o governo de Israel, ele era teocrático. Deus era o rei. Amém? Deus era o rei e Deus falava com o povo através de profetas. Samuel era um profeta de Deus. E eles vão a Samuel e dizem: nós queremos um rei, porque o rei nasce, está se armando por aí, eles vão fazer guerra conosco e nós precisamos ter um rei como as outras nações para batalhar por nós, porque senão nós não vamos prevalecer. A partir daquele momento o coração de Samuel se entristece e Deus fala para ele: não se preocupe, Samuel, faça o que eles querem. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, muito cuidado. Deus disse: faça exatamente como eles querem. Estabeleça um rei para eles, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. E a partir daquele momento, ele foi, buscou do Senhor, e o Senhor direcionou ele, e ele chega até Saul. Em 1 Samuel 10. Se vocês quiserem abrirem, tá? Eu vou estar falando a partir de 1 Samuel 8. Mas todas as referências estão nos slides. E ele unge, então, Saul como rei, porque o povo estava pedindo um rei. E ele dá algumas direções a Saul, né? E ele diz: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o Deus, tudo lhes irá bem. Essa era uma promessa feita ao povo através do profeta Samuel, que se eles dessem ouvidos a Deus, tudo iria bem. Eles iriam bem e o rei iria bem. Mas se eles não dessem ouvidos a Deus, e o rei também não desse ouvido a Deus, eles iriam fracassar. Então, dentro desse cenário,
no primeiro ano mesmo, assim, um pouco tempo depois que Saul foi ungido, ele deu uma direção para ele. Olha, você vai por aqui, você vai encontrar tal pessoa, depois você vai em tal lugar, você vai encontrar tal pessoa, e tudo foi acontecendo. E quando você chegar em Gilgal, ele deu essa direção. Quando você chegar em Gilgal, lá você vai esperar por mim por 7 dias. E nós iremos juntos realizar um sacrifício ao Senhor. Lembrando que quem poderia sacrificar o sacrifício era somente o sacerdote. Não era da ossada do rei fazer. Só que quando chegou em Gilgal, Samuel se atrasou. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo existe um propósito. Ele se atrasou porque era propósito de Deus. Deus estava testando o coração de Saul. Será que ele vai obedecer? Será que ele tem um coração ensinável, obediente? E o que aconteceu? Como os outros reis, porque lembrando que a nação pediu um rei como os das outras nações. Como qualquer outro rei, o coração é corruptível. O coração de rei é corruptível. Ele percebeu que naquele cenário, né, prestes a ter uma batalha, com a demora de Samuel, o povo estava se dispersando. E por conta da circunstância, porque ele viu o povo dispersando, ele disse: eu não posso mais esperar Samuel, eu mesmo vou realizar esse sacrifício. Ele corta o pescoço do cordeiro e realiza o sacrifício ele mesmo. Enquanto ele estava fazendo o sacrifício, Samuel chegou e disse: o que está fazendo? Não é da sua ossada fazer isso. Você deveria ter esperado. Essa era a ordem do Senhor, que você esperasse e que eu iria te dar as instruções do que fazer, e você não esperou. Então Samuel diz que a partir daquele momento o reino dele tinha acabado, e que por conta daquela atitude a geração dele não ia perpetuar como rei, porque o Senhor estava procurando um homem segundo o seu coração, e que ele iria escolher um vizinho dele, e que esse vizinho, que seria segundo o coração de Deus, iria ser melhor do que ele. Então Samuel diz: agora nessa batalha que está prestes a acontecer contra os amalequitas, você deve ir e matar tudo que tem vida, tudo que respira, homens, mulheres, crianças, animais. E precisa haver uma exterminação. E ele foi para a batalha. Chegando na batalha, movido mais uma vez por sentimento de vaidade e pela comoção do povo que ficava falando para ele: nossa, mas olha como essa vaca é gorda, olha como esse novilho é bom para a gente sacrificar, olha essas ovelhas, quão de boa qualidade são. Vamos manter essa parte aqui para a gente sacrificar. E não vamos matar o rei. Não vamos matar o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Vamos manter ele. E assim ele fez. Ele manteve o rei e manteve os animais. E assim, mais uma vez, ele não deu ouvido a Deus. Ele ignorou mais uma vez a ordem de Deus. Quando Samuel chegou e viu aquilo, que ele ouviu o barulho dos animais, ele disse, então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor do que você. Então Saul, ele já sabia no seu íntimo que um outro rei ia ser estabelecido. Só que ele não sabia quem era. E na palavra de Deus diz que, ainda triste pelo que tinha acontecido com Saul, porque Samuel tinha ungido ele, então eu acho que ele ficava lembrando daquilo, né? Ele estava triste de Deus ter destituído Saul. E Deus disse: por que lamentas ainda? Vá à casa de Jessé, porque lá estabelecerei um novo rei. E aconteceu a história, né? Que veio todos, né? Ele achou que Eliabe era pela postura. Por quê? Porque Eliabe, a aparência externa dele, física, era semelhante a Saul. Então ele achava: não, esse aí tem postura de rei, tem porte de rei, ele sabe lutar, ele é forte. Mas Deus diz: Deus vê, o homem vê com os olhos,
Deus enxerga o coração. E esse coração está reprovado. Porque Deus queria um coração segundo o coração dele. Então, depois que passou os 7, chegou Davi e Deus disse: é ele, unge ele. Só que a partir daquele momento a gente tem ideia que, tipo assim, que todo mundo sabia que Davi seria o novo rei. Na verdade, não, porque não foi falado isso. Naquele tempo, os sacerdotes, eles ungiam pessoas a serviço de Deus. Então, naquele momento que Davi foi ungido, ele foi ungido a serviço de Deus. E não foi claramente estabelecido que ele seria o rei, mas sim a serviço de Deus. Mas, naquele momento, quando Davi foi ungido a rei, naquele exatamente momento, ele recebe em si o Espírito de Deus. E no momento que ele recebe o Espírito de Deus que tinha descido sobre Saul é arrancado. Ele não mais tem o Espírito de Deus. E ao invés do Espírito de Deus, Deus, o próprio Deus, porque o nosso Deus, ele é Deus do céu, da terra e do inferno também. Até os demônios trabalham para ele. Então ele envia dentro de Saul um espírito maligno que o atormenta e o leva à loucura. E para aliviar aquela loucura, é chamado Davi. E Davi vem tocar harpa para ele. Porque quando Davi tocava a harpa, ele se sentia melhor. E Saul gostou dele. Saul gostou de Davi. E queria que ele ficasse ali como escudeiro. E em 1 Samuel 17:32, né, tem a batalha de Davi e Golias, que ele vai e vence. E a partir daquele momento, o povo de Israel começa a ver Davi com outros olhos. Eles se agradaram tremendamente de Davi. E eles começavam a gritar, porque Deus estava com ele. Então, tudo que ele punha a mão prosperava. Toda batalha que ele ia, ele tinha êxito. Então, o povo começou a admirar ele tremendamente. E as mulheres na rua gritavam: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E mais uma vez, movido por um sentimento de inveja e ciúme, porque Saul não aguentava ver aquilo, ele começou a observar Davi e imaginar: será que ele vai ser o rei que vai tomar a minha coroa? E a partir dali, a palavra diz que ele começou a observar Davi. E movido por ciúme, ele começou a atentar contra a vida de Davi. Eu contei, somente no primeiro livro de Samuel, 12 vezes que Saul tentou matar Samuel. 12 vezes ele intentou contra a vida de Davi, E movido por isso, ele tentou até colocar os próprios filhos dele contra Davi. Porque normalmente no mundo o ser humano é assim: quando ele não consegue te manipular, ele manipula pessoas a seu respeito. Então, como ele não conseguia fazer nada com Davi, ele falava para Jonatas, que era o filho, né? Que tecnicamente, se não tivesse havido aquele problema dele ter sido destituído do reino, Jonatas seria o novo rei, não Davi, né? Só que a partir daquele momento ele vai em Jonatas, ele vai tomar seu trono, você não vai ser rei, ele que vai ser, nós temos que matar ele. Só que Jonatas amava Davi. E Jonatas, tanto Mical, né, que era a filha, esposa de Davi, os dois protegeram Davi. Em 1 Samuel 31:4, relata a morte dele. E como que eu analiso a morte de Saul? Saul, ele estava tão seco. Eu imagino que ele era do tipo que levantava, acordava, pensando como que ele ia matar Davi. Sabe assim, ficava remoendo aquilo dentro dele. Levantava e como que eu vou matar ele hoje? Como que eu vou matar ele hoje? Como que eu vou matar ele hoje? Que ele parou de prestar atenção no papel dele como rei. Ele estava tão preocupado em fazer com que Davi não assumisse o reino, que ele se desligou das suas obrigações no reino. Quando ele fez isso, o povo sofreu. Lembrando que foi o povo que pediu ele como rei. O povo pagou a conta, porque instituiu ele como rei. Porque as batalhas, eles começaram a perder as batalhas. Deus tirou a mão, o espírito não estava mais com Saul. E eles começaram a perder a batalha. Quando Saul olha e os filisteus tomando conta de tudo, ele não aguenta aquele peso e ele se joga sobre a própria espada e suicida.
Por quê? Porque ele estava mais preocupado em fazer com que Davi não assumisse o trono do que reinar. E a palavra diz em Atos 13:22 que achei Davi homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era perfeito? Davi não era perfeito. Davi cometeu vários erros na palavra. Só que o que diferencia Davi de Saul é algo extremamente importante. Ele tinha um coração ensinável. Quando ele errava, ele arrependia de verdade. Saul, quando ele errava, sabe o que ele fazia? Culpava o outro. Aquela natureza adâmica de transferir responsabilidade, tipo, eu errei porque me fizeram errar. Eu errei porque o povo falou para eu fazer isso. Ele não assumia a culpa, porque ele não tinha um arrependimento, ele tinha um remorso. Davi não. Davi, ele se arrependia. Ele dizia: Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti. Porque o arrependimento, ele demanda mudança de atitude. O arrependimento genuíno, ele te transforma. Então, pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Urias, ele era o marido de Betseba, a quem Davi se prostituiu, Davi adulterou. Então, no episódio de Betseba, o que aconteceu? Ele desejou Betseba, ele pegou Betseba para si e ela engravidou. Com medo da repercussão, ele traz Urias de volta da guerra e manda ele para casa, só que ele não foi. Com medo, ele manda Urias para a frente da batalha para Urias morrer. Então, ele pecou pelo adultério. Depois ele pecou por homicídio, porque ele colocou uma pessoa para morrer. E depois ele teve um caráter falso. Por quê? Porque depois de tudo que ele fez, ele ainda foi no velório do cara e chorou por ele, sabendo que ele tinha provocado. Davi errou como nós. Ele era um ser humano. Só que diante do pecado dele, quando o profeta Natan chega e diz: você está em pecado, você fez isso, você fez isso, você fez isso. O que ele fala? Realmente, eu pequei contra o Senhor. Eu assumo. E ele perdeu o filho dele, né? Por conta disso. Porque ele tinha um filho com Betseba e a criança morreu. E ele pede ao Senhor: não leve a criança. Mas os nossos pecados, eles têm consequências. E Davi viveu a consequência do pecado dele. E apesar de ter errado outras vezes, que essa não foi a única vez que ele errou, né? Ele teve uma outra vez que, movido por um sentimento de vaidade, ele manda contar o povo, que era uma prática comum, fazer censo para saber quão numeroso era o povo, só que a motivação dele estava corrompida. Ele queria contar o povo para se... Nossa, eu tenho um povo numeroso. E essas coisas não se escondem de Deus. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe do nosso íntimo, a nossa motivação mais profunda. Mas o único pecado que imputou sobre Davi foi esse. Porque foi um pecado que repercutiu de maneira ruim. Que as pessoas passaram a olhar ao líder que foi estabelecido por Deus com outros olhos. Então, quais são as características de pessoas que não ouvem a voz de Deus? E aqui, gente, queria pautar que nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos fases e momentos na nossa vida que às vezes nós agimos como Saul e às vezes nós agimos como Davi. Mas o intuito aqui hoje é nos revelar no nosso íntimo as áreas que o Senhor espera que haja mudança em nós. Amém? Então, a primeira coisa, a primeira característica, são movidas pela voz da alma. É essa foto. É numa das vezes que Saul, enquanto Davi dedilhava para o espírito mau sair dele, ele olhou Davi e no íntimo dele ele pensou: ele vai tomar meu lugar, deixa eu matar ele. E jogou a lança. Movido pelo ciúme, pela inveja de Davi. Que a gente não seja movido pelos nossos sentimentos. Que os nossos sentimentos não nos governem. Se envolve com fofoca. No capítulo 22, 9,
percebe-se que ele queria saber de tudo que estava acontecendo, Saul. Tudo ele queria saber. Tanto é quando ele vai na casa dos sacerdotes, ele comete uma atrocidade. O sacerdote era totalmente inocente, ele não sabia de nada. Mas por conta de uma fofoca, que um homem chamado Doeg chegou e falou a Saul, Davi estava lá concomunado com o sacerdote. Ele foi lá e matou o sacerdote, a casa dele toda. Então não se envolva com fofoca. Porque só existe fofoqueiro porque tem quem ouve fofoca. Bipolaridade e inconstância sentimental. Talvez essa é a característica que eu, pessoalmente, mais me chama a atenção em Saul. Porque quando a gente lê o livro, uma hora ele amava Davi, na outra hora ele queria matar Davi. Numa hora ele chamava Davi como filho, e na outra hora ele queria Davi distante. Numa hora ele falava palavras boas acerca de Davi. Na outra hora, ele falava mal de Davi e tentava corromper o povo contra Davi. Frequentemente cede a pressões externas. No episódio da Guerra dos Amalequitas, quando o povo virou para ele e falou, vamos pegar o rebanho para nós, vamos sacrificar ele. Ele deu ouvido ao povo e pegou o rebanho. E depois se justificou, não, isso aí é para a gente sacrificar. E é onde tem um versículo que é familiar a nós, é melhor obedecer do que sacrificar. Vem dessa passagem. Rejeita a exortação e o ensinamento. Quando Samuel exorta Saul sobre o que ele estava fazendo, ao invés dele reconhecer que ele estava fazendo errado, ele estava preocupado com a fama dele. Ele estava preocupado de como o povo ia ver ele. Então ele não estava querendo aprender. Ele não estava com o coração disposto a mudar. Ele estava preocupado e falava, não, Samuel, vem comigo, porque o povo tem que ver você comigo. Deus tem que ver você adorando Deus junto comigo. Ele não estava preocupado em ser ensinado pelo que ele tinha acabado de fazer. Ele só estava preocupado como que o povo ia ver ele. Não há evidência de Espírito de Deus. Não há evidência de Espírito de Deus. E essas são as passagens, que o Senhor tirou o Espírito do Espírito de Deus de dentro dele. E quando a gente olha no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, fala sobre as obras da carne. E essas são as características que o que habita em nós não são obras do Senhor, providas do fruto do Espírito, mas da carne. Que diz, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desgregadas e outros pecados semelhantes. Então, que cuidemos para que nada que a gente faça fale, que as nossas atitudes não imperem algo que não vem do Espírito do Senhor, assim como aconteceu com Saul. E quais são as características de pessoas que ouvem a voz de Deus? Respeita o processo da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Amém? Ela ouve, o ensinamento chega a ela busca o ensinamento, ela busca receber do Senhor. Mas ela não somente busca, porque a palavra de Deus diz em Coríntios que há aquelas pessoas que vivem sendo ensinadas, mas nunca aprendem. São aquelas pessoas que vivem 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja, sendo ensinadas, mas elas decidem não aprender. Então a gente tem que não somente ouvir, mas escutar. O escutar é o aprendizado, é o internalizar, é aquilo, não, Senhor, eu estou ouvindo e eu quero que essa palavra faça mudança aqui dentro. E a partir do momento que aquela palavra faz mudança,
a gente tem atitudes e comportamentos que refletem aquele ensinamento que a gente escutou. Ouve e obedecem a Deus. A palavra diz que mesmo todos o aclamando como rei, que ele era para ser o rei, e ele sabendo que ele tinha sido ungido por Samuel, depois que Saul morreu, antes de ir assumir o reino, ele consulta o Senhor. E essa é outra palavra que tem na palavra que me chama muito a atenção, porque todas as vezes que o povo de Israel consultou ao Senhor antes ou depois de sair de uma batalha, ele prosperou. Todas as vezes que o povo escolheu não consultar ao Senhor, eles se deram mal. E Davi sempre ouvia e obedecia aos direcionamentos do Senhor. Atribui suas vitórias a Deus. Todas as vezes, na verdade, mas a primeira vez que é muito explícito que Davi, ele glorificava a Deus através das suas vitórias, foi antes da batalha com Golias. Quando Saul disse: menino, você é um menino, como que você vai brigar com esse homem? Ele é um guerreiro, você é um menino. Ele disse: o Senhor me deu vitória quando eu tive que proteger as minhas ovelhas de ursos. Ele vai me dar a vitória agora, porque o Senhor que está comigo. Não é a minha estrutura física, não é a minha experiência que vai determinar a minha vitória contra o gigante, mas o Senhor, que lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, ele me dava a vitória, aqui também ele vai me dar a vitória. E o que eu acho mais lindo é que naquele momento, Saul preocupado, ele tira as armaduras dele, né, e coloca sobre Davi. E Davi não estava acostumado com aquilo, porque aquilo não era ele era um pastor de ovelhas, ele estava acostumado, era com estilingue, funda. Ele disse: isso não pertence a mim, o Senhor vai me dar a vitória com o que eu sei fazer. Porque ele sabia que nele não tinha nada, ele não podia nada. Assim como nós, ele era pó, mas ele sabia que se o Senhor estivesse com ele ia perseverar. Tem sabedoria para lidar com os próprios sentimentos. Dentro dessas 12 vezes que Saul intentou contra a vida de Davi, por 2 vezes Davi pôde matar Saul. O Senhor preparou uma circunstância que Saul estava totalmente desprotegido, e os amigos de Davi falavam: mata ele agora, aproveita a oportunidade, Deus está colocando ele na sua mão. E ele dizia: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. E por 2 vezes, mesmo talvez machucado, talvez sem entender porque tinha aquela perseguição tão maldosa de Saul com ele, ele não cedeu aos sentimentos dele e não matou Saul. Sabe pedir conselho às pessoas certas. A palavra diz que enquanto Saul reinava, ele desprezou a arca do Senhor. Então ele pede conselhos aos sacerdotes e diz: como nós fazemos para a gente ter Deus aqui conosco? E o sacerdote disse: vai e manda buscar a arca. E ele vai e manda a arca. As pessoas que a gente deve pedir conselho são pessoas que nos aproximam de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Então, você olha, quando você precisar pedir um conselho para alguém, analisa. É uma pessoa que vai te aproximar de Deus? Ou uma pessoa que tem comportamentos inadequados, que fofocam, que falam mal da vida alheia, que falam que ora, mas na verdade passa mais tempo no Facebook e no Instagram? Então a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de procurar um conselho de alguém. Presença evidente do Espírito Santo. Eu vou voltar ao livro de Gálatas, onde fala sobre os frutos do Espírito, né? Porque quem tem o Espírito de Deus, ele tem o fruto do Espírito. E os frutos do Espírito, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse deve ser o fruto que nós expressamos através do nosso comportamento. Como ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, se aproximar de Deus. Ter uma rotina de oração, de busca. E não somente orar e buscar o Senhor no momento de dificuldade. Na hora que você tem uma corte, ou na hora que você vai comprar um imóvel, ou na hora que você vai tomar uma decisão difícil. Mas buscar a Deus tem que ser um estilo de vida. Disciplina e constância com o estudo da palavra. O Senhor fala conosco através da palavra dele. E isso aqui é algo que é disponível para todo mundo. Todo mundo tem acesso a isso. É só buscar que Deus vai falar. Mas precisa haver uma constância. Não adianta você pegar a sua Bíblia para ler só no domingo, ou uma vez no ano quando você está em casa. E precisa haver uma constância, uma disciplina de ter um devocional, nem que seja um versículo por dia. Hoje a tecnologia está aí para nos servir. Tem Bíblia no telefone. Enquanto você está no carro, põe a palavra de Deus. Enquanto você está trabalhando, põe um fone, vai se alimentar. Porque do que a gente se alimenta é o que a gente se transforma. O que você faz durante a semana é o resultado que você tem depois. Se você se alimenta de coisas ruins, o seu resultado será ruim. Se eu escolho comer McDonald's todo dia ao invés de comer uma salada, eu vou ter um resultado diferente. Nossa vida é de escolhas. Então a gente tem que priorizar isso. Jejuar e se consagrar a Deus. Mais uma vez, não só diante de um problema, diante de uma situação difícil, mas a consagração ao Senhor deve ser algo que faz parte da nossa natureza. E talvez o mais importante, evitar aquilo que você sabe que prejudica a sua vida espiritual. Amém? O que prejudica a nossa vida espiritual é diferente para cada um de nós. A palavra diz que o pecado é o que nos separa de Deus. A palavra também diz que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Ou seja, engodo é isca. Satanás, ele fica ao redor e ele sabe exatamente o que é que cada um de vocês é atraído e engodado. Então pode ser diferente. Para uns, pode ser uma mesa de má influências. Para outros, pode ser um telefone, um conteúdo inapropriado. Para outros, pode ser uma pessoa que te leva, uma amizade que te coloca você uma visão que deturpa o que realmente Deus tem para a sua vida. Pode ser um vício. Cada um de nós aqui dentro, e o Senhor vai ministrar dentro de vocês, o que é que tem te separado e prejudicado você na sua vida espiritual. E que você corrija isso. Porque, como eu disse, não adianta só escutar e não pôr em prática. Precisa escutar e obedecer. E silenciar as outras vozes. Como que a gente silencia as outras vozes? A gente evita situações, claro. A gente corta aquilo que você sabe que está te fazendo mal na sua vida espiritual. Mas automaticamente, quando você se aproxima de Deus, as outras vozes são abafadas. A maneira como você se aproxima, que você tem uma rotina, que você busca o Senhor como seu estilo de vida, as outras vozes naturalmente são apagadas. Porque Ele te dá o discernimento, Ele te dá o entendimento. Olha, isso daí não é o caminho. Porque Ele já ministrou dentro de você. Então você já está atenta. Tem um livro do Luciano Subirá, esqueci o nome, Davi, o que ele fala sobre as cataratas do Niágara. Não. Eu acho que até que nada mais importe. Ele fala que ele teve essa experiência, e eu também tive essa experiência quando eu fui lá, e quando ele falou, eu lembrei na hora. Que ele foi nas cataratas do Iguaçu. E quando você chega na catarata do Iguaçu, no estacionamento, você está no estacionamento e você vai descendo uma trilha. Inclusive é uma trilha muito bonita, que tem uns bichinhos lá, sabe? Esqueci o nome deles, uns bichinhos. E você escuta a queda da água de longe. Enquanto você está com as pessoas descendo, você consegue comunicar bem. Você escuta as pessoas. Só que a maneira que você vai descendo mais e se aproxima mais da queda, você não consegue mais ouvir quem está do seu lado. E ele fala isso no livro, e realmente é isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais baixo a voz dos outros vai ficar. Mais baixo a voz da alma vai ficar.
mais baixa a voz dos outros vai ficar. Meios que Deus usa, tá? Para falar conosco. Através da sua palavra, como eu já disse. Ele também fala conosco através de situações. Você vai estar numa situação e você vai fazer uma leitura daquela situação e Ele vai ministrar em você o que Ele quer falar. Deus fala através das nossas orações, dos nossos momentos de orações. Deus ministra em nós. Deus fala conosco através de pessoas. Deus fala conosco através de profetas. Estejam ouvindo o que é de Deus. Deus fala conosco através dos louvores. Quais são as possíveis respostas de Deus? Isso que é algo que a gente tem que prestar muita atenção e a gente lembrar da situação de Saul quando ele não esperou o profeta. Deus tem 3 respostas. Ou é o sim, sim, ou é o não, não, ou é o silêncio. E que a gente seja assim também, que a nossa resposta seja sempre sim, sim e não, não. Não inconstância emocional. E se Deus não responder, se Deus não falar nada, entenda que todas as coisas têm um propósito. Que enquanto Ele está no silêncio e você não está vendo nada, você não está ouvindo nada, você não está vendo nada mudar, Ele está trabalhando no oculto. Ele está trabalhando, Ele não para, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está trabalhando. Em Romanos 8, 28, e esse é o meu versículo favorito, um deles. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Existe aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Alguém que já leu? Maravilhoso. E fala que cada um de nós se sente amado através de algo, né? Uns são amados através de presentes, outros se sentem amados através de uma palavra de afirmação, de um elogio, né? Existem 5. E depois que eu li esse livro, comecei a analisar e pensando nesse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Como que Deus tem certeza que amamos Ele? A linguagem de amor de Deus é obediência. É através de sermos obedientes, Deus entende, aquele me ama, Ele me obedece. Então, o que Ele pôr a mão vai prosperar. Não, isso não nos isenta de dificuldades, mas o Senhor está conosco em todas elas. Amém, gente. Eu espero que essa palavra venha ao encontro de vocês. E como eu disse na minha oração, que se através das minhas palavras eu não pude alcançar tudo que Deus ministrou em mim, que o Espírito Santo de Deus faça. E que vocês aqui hoje, né, diante de tudo que foi falado, que vocês não lembrem de nada. Lembrem só de uma coisa. O que Deus quer é que Ele seja nosso rei, amém? Ele não quer que a gente institua pessoas. Ele é o nosso rei. Toda a glória vem dEle, é Ele que cuida, Ele que protege, Ele que sustenta. Nós não podemos nada, nós somos barro, nós somos pó. Mas nele nós podemos todas as coisas. Que sejamos sujeitos e submissos à vontade soberana do Pai. Que sejamos dependentes 100% no Senhor. Que a nossa expectativa esteja sempre nele. Já falei isso antes, repito. Nossa expectativa, quando é colocada em pessoas ou em coisas, nós nos frustramos. Porque coisas quebram e pessoas são falhas. Mas quando a nossa expectativa está no Senhor e no que Ele pode fazer, no poder dEle, nós não nos frustramos. Obrigada pela oportunidade, Pastor Sandro. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Palavra suave, né, irmãos? Gostoso ouvir a pastora Letícia. Que uns vêm com voz de trovão, outros vêm no fogo, outros vêm no vento. Mas Deus também trabalha com a voz suave. Quantos foram abençoados através da
palavra que foi ministrada através da nossa pastora. Digam amém. Qual a voz tem te governado? O meio a qual nós estamos vivendo, tantas vozes têm soado. E nós temos que estar preparados para ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. E só através da voz do Senhor é que vamos conseguir nos direcionar e nos preparar cada dia mais para estar com Ele na glória. Amém? Vamos nos colocar de pé. O louvor vai estar ministrando aqui. Nós ainda estamos dentro do tempo, viu, irmãos? Nós estamos dentro do tempo. O louvor vai estar ministrando aqui para nós fechar com chave de ouro. Porque o Senhor está presente aqui neste lugar. O Senhor está presente aqui neste lugar. Em meio a tantas vozes que temos ouvido nesses últimos dias, o Senhor veio nos direcionar através da sua filha, que a voz que temos que dar ouvido é a voz de Deus. E quanto mais nos aproximarmos da voz do Senhor, menos ouviremos as vozes aí fora. Então busque ao Senhor e Ele será conosco. Amém? O louvor. Nas asas do teu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som?
carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado nesta manhã. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos deste. Fomos ministrados através do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Pai, muito obrigado. Guarde o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas. Que o Teu Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Pai, dai-nos uma semana de paz. Guarda-nos na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, ó Pai, que as Tuas mãos estejam sobre nós. Guarda os Teus filhos, ó Deus, cubra-os com Teu sangue. Pai, dai-nos um dia abençoado, como foi esta manhã. Sê conosco, Pai, é o que Te pedimos. Sê conosco, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Estende as mãos para frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor espalhado na face da terra. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. O Seu nome.